Olá pessoal, hoje vamos estudar a aula 3, que são as equações do primeiro grau. Um assunto importante da matemática básica que vai com certeza ajudá-los bastante aí na caminhada de vocês na disciplina de cálculo. Muito bem, vamos lembrar um pouquinho o que é essa tal de equação do primeiro grau. Pessoal, para ser equação, uma expressão matemática, uma sentença matemática, ela tem que ser aberta e ser expressa por um sinal de igualdade. Então, quando você se depara com uma situação como essa, por exemplo, onde você tem um x, aqui uma letra que na matemática é a mais utilizada para representar esse elemento desconhecido, a nossa incógnita, e isso torna essa sentença matemática aberta. Por quê? Porque esse x pode ser qualquer valor. Agora, veja bem, além de ser uma sentença aberta, está expresso por um sinal de igualdade. E isso nos chama para encontrar o valor que somado com 3 dê 7. Nós já fizemos de cabeça, certamente dá 4. Muito bem. Só que nós temos na matemática equações mais complexas. Portanto, eu vou mostrar aqui para vocês uma regra básica de como resolver uma equação do primeiro grau. A regra é simples, isolar o x. Quando eu falo isolar o x, porque a maioria das equações nós usamos a letra x. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui importante. Eu posso usar como a minha incógnita outras letras do nosso alfabeto. O y, o z, qualquer letra. Na matemática há uma convenção que nós devemos usar, de preferência, as últimas letras do alfabeto. E a mais utilizada é o x e depois um pouquinho o y. Nós vamos usar o x. Um bom professor de matemática usa o x, porque sempre aparece aí. Muito bem, se a regrinha básica é isolar o x, esse 3 está atrapalhando. Eu tenho que mandar ele para o outro lado. Portanto, esse 3 vai lá fazer companhia para o 7, não é? Ele está somando, ele passa com a operação inversa, que é a subtração. Veja, eu estou falando em termos de regrinha prática, para vocês que é o mais importante agora nesse momento. E 7 menos 3 vai dar 4. Vocês já viram aqui, nós comentamos no início, que é o único número que serve para o x, que somado com 3 dá 7. Nesse caso, satisfaz a condição de igualdade. Então, se satisfaz a condição de igualdade, o conjunto solução é 4. Tá certo? Então, a solução dessa equação é 4. Eu disse para vocês que o x pode ser qualquer valor, mas o único que satisfaz a condição de igualdade, ou seja, a soma dá 7, é o 4. Ok? Então a regrinha é essa, isolar o x, passando para o lado, do outro lado, no outro membro, que a gente diz, com a operação inversa. Sabendo disso, vamos resolver aqui como exemplos algumas equações que eu propus para vocês aqui, mostrar para vocês como que faz. A primeira é bastante simples, vamos passar o 3 para lá. X igual o 10 que já está lá, mais 3 fica menos 3, portanto, 10 menos 3, 7, e a solução aqui vai ser 7. Tudo bem? 2x menos 5 igual a 7, aqui já ficou um pouquinho mais complexa, não dá para fazer tão rapidamente, mentalmente. Então eu vou usar o mesmo procedimento. Para isolar o x, eu tenho que mandar esse 5 para cá e esse 2 também, que está multiplicando. Aliás, eu queria fazer uma ressalva aqui para vocês. Vou fazer aqui desse ladinho, veja. Olha, quando eu tenho um número do lado de uma letra, esse número está multiplicando essa letra. Então, nunca vem assim 2 vezes x com o sinal de multiplicação. Ele vem juntinho. E aí você precisa interpretar dessa forma. Então, quando eu vejo aqui 2x, eu sei que o 2 está multiplicando o x. E aí depois ele vai passar numa operação inversa, que é dividindo. Muito bem. Então, primeiro eu vou passar aquele 5. Vai ficar 7, que já estava lá. Era menos 5, ficou mais 5. 7 mais 5 dá 12. E agora sim, o 2 está multiplicando, passa
Aí que fácil, né, gente? 12 por 2, o x dá 6. E a solução vai ser 6, porque certamente satisfaz, né? 6 vezes 2, 12, 12 menos 5 dá 7. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Número 3. Aqui é a mesma coisa, só que veja, eu tenho um 3x de um lado e um 2x do outro lado. Então a regra aqui é a mesma, é isolar o x, só que antes eu tenho que passar tudo que é de x para um lado, para o mesmo lado, e tudo que não é de x para o outro lado. Muito bem, vamos fazer isso. Eu vou deixar o 3x que já está aqui. Eu vou trazer esse mais 2x para cá, então vai ficar menos 2x. O 4 já está lá, eu vou mandar esse 3 para lá, vai ficar menos 3. 3x menos 2x, olha a redução de termos semelhantes que nós falamos na aula anterior. 3x menos 2x dá 1x. 4 menos 3 dá 1. Está aí. O valor do x vale 1. Se você substituir 1 aqui e aqui, certamente vai dar a igualdade. Então a solução é 1. E no exercício 4, nós temos também uma equação, né? Nós temos que identificar. É uma equação, tem o sinal de igual, tem a variável x, né? A incógnita, então é uma equação do primeiro grau. E do primeiro grau, olha, relembrando, né? Olha, porque o expoente é 1. Depois nós vamos estudar do segundo grau, que o expoente é 2. Então, 2 vezes x, 2 vezes 1. Aí é a tal da distributiva que nós vimos lá em expressões algébricas, né? 2x, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 1 dá 2, igual a 6. E agora a regra é a mesma. Vamos isolar o x. 2x, vou passar o 6 para lá, o mais 2 para lá, menos 2. Portanto, 6 menos 2 dá 4, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Aqui nós temos então o x vale 2. Aí. Então está aí o nosso x igual a 2. Resolvendo essas 4 equações, nós temos aí a regrinha prática. E é sempre desse jeito. Eu quero comentar com vocês e quero também fazer um exemplo da aplicação da equação do primeiro grau, que muitas vezes você se depara, você resolve uma situação, um problema, né, e que no final você tem que ter o conhecimento, né, de resolver, de como resolve uma equação do primeiro grau. Um exemplo disso é uma regra de 3. Vou fazer uma regra de 3 simples aqui, para mostrar para vocês que ao resolver a regra de 3 simples, você recai numa equação no caso do primeiro grau. Eu vou fazer aqui, vou apagar essa primeira parte e vou colocar aqui. Veja, eu vou montar para vocês uma regra de 3 assim. Veja, se 1 quilo de um determinado produto, uma regra bem simples, custa 10 reais, 20 quilos vai custar X. Uma regra de 3 muito simples. Como que nós resolvemos uma regra de 3? A regrinha prática, multiplica em X. 1 vezes X dá 1X. 20 vezes 10 dá 200. Pronto, X igual a 200. Então veja, quando você multiplicou em cruz, você montou uma equaçãozinha e achou o X. Então é isso, pessoal. Dessa aula 3, as nossas equações, a regrinha básica que é isolar o x, e até a próxima.